Mais um podcast aqui, quarta-feira, meio-dia. Estamos aqui firmes e fortes para levar conteúdo, histórias aí para você. E hoje estou aqui com a Josiane Santana, a nossa mamãe inclusiva. Eu dou até uma pausa assim, mamãe inclusiva, porque assim, a Josiane, ela tem, né, a clínica inclusiva aqui em São José do Rio Preto, só que todo mundo conhece ela, a mamãe inclusiva. Verdade. Né? Por quê, Josi? Oi, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui. Paula. Por que mamãe inclusiva? Por causa do seu Instagram, né? Sim. Aí Na verdade, desde criança, o que eu queria ser a mãe. Isso é uma coisa, assim, impressionante na minha vida. Então, eu sempre fui muito maternal. Sempre fui de cuidar, até como criança mesmo, nas brincadeiras, eu ocupava esse lugar mais de dirigir no sentido de cuidado. E aí, eu montei a clínica inclusiva, que a gente vai falar sobre isso hoje, né? E quando eu me tornei mãe do Thiago, meu primeiro filho, eu fiz o Instagram Mamãe Inclusiva. E aí eu vi que tudo que eu fazia dentro da inclusiva tinha muito significado com a maternidade. E tudo que eu fazia com a maternidade tinha significado com a inclusiva. E que tudo é uma pessoa só, que é quem é a Josi. Né? Então, o Instagram Mamãe Inclusiva, ele é um Instagram para ser leve, para a gente conversar de forma leve com as mães, para as mães rirem, chorar também, porque vê alguma cena de reabilitação ou alguma coisa de internet, levar informação. E assim, não tinha como ser outro nome, né? Porque você, a inclusiva, já traz isso, já é um ambiente acolhedor, né? Que a gente vai falar um pouquinho da clínica hoje. Mas, como foi o início da clínica? Você fez faculdade, se formou, e quando você fez assim, eu quero ter inclusiva? Foi antes da faculdade que eu quis ter inclusiva. A minha avó paterna, ela tinha muita mania de doença, mas aí ela já estava doente mesmo. E eu tinha uns 10 anos e ela começou a conversar com a gente, fazer uma florzinha de trigo, que é o que ela fazia na época dela para vender. E ela começou a conversar e falar assim, vocês vão ter uma clínica. O primeiro neto dela tinha passado na faculdade. Um vai ser farmacêutico, outro vai ser não sei o quê, outro vai ser médico, outro vai ser odonto. E a gente passou uma tarde na cabecinha da gente imaginando como que seria. E a gente teve essa conversa, coincidentemente ou não, nesse dia, depois que ela colocaram ela na cama, ela não conversou mais. Ela ficou foi a última em estado conversa? semi-vegetativo. Foi a última conversa. Depois ela só voltou a falar no dia e da morte. E ela falou que você seria... Não, ela não. Até então eu ia ser médica, porque é o que eu queria quando criança. Então cada um escolheu o que queria fazer. Certo. E aí, eu esqueci, obviamente. Ela faleceu depois disso, quase 2 anos após isso. Ficou acamada há muito tempo e fui. Quando eu fui fazer a faculdade, a gente já conversou sobre isso, foi muito assim, do acaso que eu descobri a terapia ocupacional. Até então eu estava só com a medicina na cabeça, mas eu não queria dar aquela notícia, né? Seu filho não vai andar, essa criança não vai não sei o quê. Eu queria... Tá, o que eu faço com isso? Isso eu já sei, mas o que essa mãe vai fazer? O que essa criança vai... O que vai acontecer na vida dessa criança? Eu queria potencializar a independência e não dar uma sentença, né? E não aí, falar do problema, né? E aí eu entrei na faculdade. Quando eu voltei da faculdade, na primeira vez que eu fui para casa, eu conversando com a minha família, e eu falei, não, e aí eu vou ter uma clínica e vai ser assim, assim, assim. Aí minha mãe olhou em mim e falou assim, você lembra daquela conversa da sua avó com vocês? Aí que eu fui lembrar dos meus 10 anos de idade. Então eu acredito fielmente hoje que, de uma certa forma, inconscientemente, ficou essa última conversa, né? Por ser minha avó, ter todo um sentido emocional. E na minha vida sempre as coisas são feitas com uma carga emocional muito grande. Então eu acho que eu trilhei por isso mesmo. E aí foi acontecendo. E assim, você deve ter enfrentado vários desafios, né? E enfrenta até hoje, porque você é uma batalhadora, uma empreendedora, assim, maravilhosa. E a gente teve a oportunidade de ser um pouco próximas e a gente sabe dos desafios que a vida da gente traz. Nesse tempo aí que você começou a clínica, qual o seu maior desafio, assim, que você, nesse tempo? Convencer as pessoas que pode dar certo. Porque a terapia ocupacional a pessoa não entende muito o que é TO, né? Até hoje eu tenho essa dificuldade de convencer.
de falar, de explicar, de justificar. Nossa, como é difícil mesmo as pessoas entenderem. E se fosse parar para pensar, eu tinha tudo para não ter sido, né? Eu tive que sair de casa, eu era super família, sou super família. Então, assim, a terapia ocupacional ela não era divulgada, né? Então, assim, ninguém sabia o que era. Meu próprio pai, minha mãe, ninguém sabia o que era. A sorte minha é que meus pais foram, assim, acreditando que eu tinha que fazer porque eu era muito veemente naquilo que eu queria. Eu não aceitava outra Onde você opção. se formou, Josi? Em Uberaba. Ah, Eu me Uberaba. formei em Uberaba em 2004. E aí, quando eu me formei e comecei a trabalhar, primeiro eu trabalhei em instituição, até porque eu sabia que eu não tinha know-how para ter clínica, né? Então eu tinha que ter experiência, mas sempre o foco era a clínica. E quando você montou a primeira, quem foi seu grande apoiador, assim? Porque é difícil montar uma clínica, né? Primeiro você tem que ter um espaço, aí você tem que ter equipamentos, aí você tem que ter os pacientes. Exato. Quem que foi, assim, quando você veio com o projeto? Então, quando eu vim com o projeto, que eu comecei a falar, eu escutei muito assim, não faça isso, com essas palavras. Você não tem um padrinho em Rio Preto. Porque aí você já quis vir para Rio Preto. Não, eu formei, trabalhei fora, casei e vim para Rio Preto. Aí eu fui, montei um consultório e trabalhei nesse consultório. Nesse consultório, tinha um médico que ele foi muito, o Dr. Forne, ele foi assim, uma grande inspiração para mim, ele me apoiou. Embora ele não soubesse ao certo, mas ele via que eu tinha uma vocação, que eu queria muito, e eu alugava a sala dele e estava tudo certo. Então, assim, eu tive muitas pessoas ao longo do caminho que foram acreditando sem saber o que estava acontecendo, mas tá bom, vai, ela acredita tanto que não vai ser eu que vou colocar para baixo o sonho dela. Só que ele me deu uma dica muito importante, ele falou assim, olha, vai ser difícil você sobreviver só com a terapia ocupacional. Aí, na hora que ele falou isso, e ele trabalhava com dor, eu fui fazer acupuntura, eu fui fazer massoterapia, que era uma área holística que eu gosto, e aí eu fui me formando. Quando eu montei a clínica, que eu falei que eu ia montar a clínica, todo mundo falava, não faça isso. Você não tem quem te indica paciente. Na sua área, você vai montar uma clínica, a clínica tem que ter médico. Quando eu montei, em 2008, não tinha clínica. Esse conceito de clínica que existe hoje não existia. Eu brinco, quando eu cheguei, tudo era mato, né? Então, assim, quando eu montei a clínica, a gente tinha o Pilates e o Yoga acontecendo juntos, as pessoas falavam, mas é academia ou é clínica? Não, é clínica. Aí a pessoa falava assim, mas como que é clínica? Cadê a área de saúde? Não, eu sou terapeuta ocupacional, sou da saúde. Não tem médico? Terapeuta? Terapeuta, acho que você vai lá para... Ocupacional, vai fazer crochê. Entendeu? Visual, vai ocupar o tempo de alguém, entendeu? Então, assim, o preconceito foi muito grande. Preconceito com a mulher, preconceito com uma mulher jovem, porque eu tinha 20 e poucos anos na época que eu estava com essa idealização. O preconceito da profissão, porque não era uma fisioterapia, não era uma fono, não era a fono que fala, a fisio que anda, o médico que cura, e até, ocupa, né? Então, assim, as pessoas queriam que eu desocupasse. E eu queria no centro da cidade colocar a clínica. E eu queria colocar a terapia ocupacional. Eu queria colocar o meu nome. Que as pessoas conhecessem o que é. E aí, assim, quem via falava assim, é muito sonho, é muita audácia para uma coisa que não vai acontecer, vai quebrar. Né? Eu creio que devo ter dado muita dor de cabeça para minha mãe com meu pai nesse sentido, porque é de dar pesadelo nos pais, né? Já faz uma profissão que não é, e agora ainda abre um comércio, né? Um ponto de estabelecimento. Meus pais eram e são concursados públicos, então assim, eu sou a única empreendedora da casa, a única que foi aventurar e fazer isso. Então assim, eu tive que desbravar a família e a sociedade, e ainda hoje eu desbravo, porque assim, não se sabe o que é. Agora se sabe mais o que é inclusão. Eu ia perguntar isso, o cenário de hoje, como é? Hoje mudou. Hoje acontece assim, todo mundo sabe, todo mundo procura clínicas. Recém-formados hoje abrem consultório, abrem clínicas. O conceito de clínica, um consultório virou clínica hoje, né? A demanda é muito alta. O maior desafio é colocar uma equipe coesa para trabalhar junto comigo.
Então, assim, eu tô pegando pessoas que ainda nem sabem reabilitar e ensinando a reabilitar. Na hora que a pessoa fica preparada, ou ela abre o consultório dela, ou ela vai para algum plano de saúde, ou ela vai para um hospital, ou ela vai para sonhos maiores. Você perde tanto tempo ensinando, né? Então assim, aí as mães, tem as crianças, tem os idosos que têm vínculo com aquela pessoa, e aí sai. Nossa, é desafiador. E aí, assim, o meu nome voltou a ser colocado em credibilidade, né? No sentido de, lá atrás não vai dar certo, porque não tem. Agora, a Inclusiva tem 16 anos, deveria ser a clínica que todos os profissionais queriam trabalhar, mas o profissional não para, mas a clínica está com um equipamento desgastado. Lógico que tem 16 anos, né? E aí, assim, a concorrência, né? E eu falo que concorrência é sempre válida, é sempre boa, positiva, desde que ela seja saudável, desde que ela tenha uma ética. É isso. Desde. Né? Assim, não é copiar, é se inspirar. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? Ainda mais a gente aqui, uma cidade copiar grande. Sua logo, copiar sua marca, copiar sua identidade visual, mas sua missão. Mas eu sofro com isso. Você sabe que eu sofro com isso, né? As pessoas querem tudo pronto. Mas, te garanto, vai durar um tempo. E denegrir também. Não acho que não tem que denegrir, né? Tem uma história. Mas dura pouco. O que acontece hoje no mercado, vamos falar essa palavra, mercado, né? Porque virou isso. Não é mais uma coisa genuína. Virou uma coisa que dá dinheiro, né? E para mim ainda não dá, porque eu não sei mexer nisso. Por quê? Eu não sou empresária, eu sou empreendedora, eu sou terapeuta profissional, eu não sou empresária. E o negócio virou empresa. Né? Então, agora o meu maior desafio é lidar com o âmbito empresarial, é lidar com esse mercado competitivo, é ter o conhecimento do que eu não tenho. Eu tenho muito conhecimento de prática terapêutica, de envolvimento com famílias, de suporte familiar. Você tem conhecimento da TO. Exato. E aí é onde você tem que se redescobrir sendo uma empresária. É difícil as pessoas na área da saúde conseguirem isso, né? Eu acho que é muito desafiador. É desafiador. A gente não tem isso na faculdade, a gente não é preparado. Eu acho. Uma vez eu até participei de uma faculdade aqui e foi uma mesa redonda e eu falei sobre isso. Eu acho que todo profissional da área da saúde tinha que ter aula de empreendedorismo. Sim. Né? Porque aí a gente sairia de lá, né? Mas eu, como queria ter a clínica, eu tive a oportunidade, quando eu estava na faculdade, de fazer aquele Aprender e Empreender de Sebrae. Ai, ótimo. E aí eu já queria ter a clínica, eu já vinha lendo e estudando, e me ajudou muito, né, nessa trajetória, até lidar com crise. Porque nesses 16 anos eu tive várias crises, né? Então, assim, várias vezes eu tive que reinventar o meu negócio, reinventar a minha forma de tratar, de trabalhar, de faturar. Quando eu comecei lá atrás, os planos de saúde liberavam uma sessão por mês para terapia ocupacional, né? Uma sessão por mês, porque eram 12 ao ano, você tinha uma por mês. Você fazia tudo de uma vez, às 4, vai, e eram 30 minutos só de atendimento. Sim. Então era outra realidade. Sim, agora você agora deixa não. Pronto para as pessoas aí, né, que vem depois, né? Qual que é a sua missão ali na Inclusiva? Olha, Paula, hoje eu tipo assim, eu abrangi de uma certa forma até meu olhar, que o meu olhar hoje é lidar com almas. Não é mais lidar com o corpo, não é lidar com a reabilitação, não é lidar com a inclusão, é lidar com a alma, porque as pessoas estão chegando até mim, tanto profissionais, quanto famílias, quanto crianças, muito destruídas emocionalmente. E aí eu vejo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um resgate, é escutar, é acolher, é mostrar para aquela pessoa que ela tem potencial. Que ela não está sozinha. Que ela não está sozinha. E a partir daí, fazer alguma coisa. Reabilitar. Porque eu não vou conseguir reabilitar um motor de uma criança com uma mãe despedaçada, com uma família destruída, né? Então, assim, por isso que é mamãe inclusiva. Hoje, a minha missão dentro da Inclusiva, e acredito que até dentro da sociedade, é a todo momento, seja no café, seja no elevador, seja em qualquer lugar que eu estiver, eu ver uma situação, eu intervir para que isso forme uma inclusão.
Agora, dentro da clínica, a clínica é um setting preparado para receber as pessoas que procuram e que querem estar conosco, né? E que a gente, de acordo com os desafios que a gente vem enfrentando, vai proporcionando evolução, autonomia, independência, superação, né? Mas hoje, dentro da clínica, eu administro, eu atendo as pessoas em terapias, mas o meu maior foco eu vejo uma profissional atendendo e ela não está bem com alguma coisa pessoal, eu chego, eu acompanho, eu direciono, às vezes eu atendo para ela, ou eu ajudo ela a solucionar o problema dela. Eu vejo uma mãe na recepção, eu falo, eita, tem alguma coisa ali. Aí eu acomodo, vou lá, pego um café, e ali eu vou fazendo a terapia acontecer. Que legal. Porque isso vai refletir na reabilitação da criança, na reabilitação do idoso. Porque quem cuida tem que ser cuidado. Perfeito. Eu acho que você passou a mensagem perfeita aqui para o pessoal. Logo, logo a gente vai ter mais gravação de podcast. Eu quero você de novo. Sim. Até eu tenho um desafio para você, mas eu vou passar só no próximo podcast um desafio que eu tenho para você. E que aí eu quero mostrar na prática. Eu nem tenho desafio. Mas você vai ter mais um e eu quero mostrar. O Diego vai lá mostrar esse desafio que eu vou colocar para você, mas depois a gente vai conversar aqui. Tá bom. Agradeço muito a sua participação. Você Obrigada, soma Paula. muito com o programa Fabricando Ideias, você sabe disso. Às vezes a gente não tem tanto tempo juntas, mas você, assim, o pouquinho que a gente consegue ficar, você passa uma mensagem que eu tenho certeza que aquela mãe que está ali, que ela não está acolhida, ela vai te procurar. Né? Porque a inclusiva não é só a Josi. A inclusiva é o atendimento humanizado, não é aquele negócio assim, todo mundo, vem, faz fila, né? Eu brinco, não é baia, né? Que você vai colocando, vai atendendo e vai dando. Nossa, próximo turno. Buscou minha época de faculdade, que atendia a fisioterapia, tudo né? É baia, né? Não é baia, né? Não é, você não vai lá na clínica, vai ter uma salinha 1 por 1, que você vai sentar lá com a Josi, não. Lá o atendimento é personalizado, humanizado. Você vai se sentir mais leve levando o seu filho lá, o idoso lá. É um conceito de casa, né? Que eu Sim. trouxe para a clínica em 2008. Só quem vai sabe. Né? É um conceito quem de quer casa. ir aí no outro não vai saber o que é isso. Tem né? para todos, né? Obrigada, Josi. Muito obrigada, Paula. Fica aqui comigo, compartilha esse vídeo. Se você viu que a Josi falou alguma coisa aí, tem alguém que você conhece que precisa ouvir sobre essa inclusão, compartilha esse vídeo, viu? E fica comigo aqui até quarta-feira que vem.